Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca da seguinte frase: existem dois remédios que curam qualquer mal: o silêncio e o tempo. Queridos e queridas, isso é a mais pura verdade, experiência própria. A gente vai vivendo um pouquinho, a gente vai aprendendo também um pouquinho mais. Às vezes não aprendemos, às vezes continuamos cometendo os mesmos erros, mas alguns a gente vai aprendendo. É verdadeiro. Qualquer mal que nos ocorra, qualquer um, não adianta você ficar falando, remoendo, reclamando, achando que tudo conspira contra a gente. Não adianta. É trabalhar, seguir em frente e manter silêncio sobre aquilo de ruim que nos aconteceu. Quanto menos nós falamos, menos nós nos lembramos. E se nós nos lembramos menos, nós sofremos menos e nós seguimos em frente. Quanto mais nós falamos, mais nós sofremos, mais nós nos lembramos daquilo que nos fez mal, seja lá o que for. E isso não é saudável. Isso não vai nos trazer nenhum tipo de benefício. Adianta, se alguém me faz alguma coisa inesperada que vai me prejudicar, adianta eu ficar falando? Se a pessoa fez, é porque eu permiti. Eu, no mínimo, fui imprevidente. Então, sigamos em frente. Assumamos o nosso erro. Entendamos perfeitamente onde nós erramos para que nós não erremos novamente. Talvez nós tivéssemos dado mais valor à pessoa do que ela merecia. Talvez nós estivéssemos avaliando errado a capacidade da pessoa ou das pessoas. E sigamos em frente. Porque o tempo é implacável. O tempo vai nos distanciando daquele momento ruim. E quanto mais os dias passam, menos nós vamos nos lembrar. Menos essas lembranças ruins vão ficar vivas na nossa memória. Então aproveitemos o tempo para nos melhorarmos, para entender o processo que nos levou àquilo que não nos fez bem. É difícil? Claro que é. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, que é assim, ó, de um dia para o outro que isso vai acontecer. Mas nós temos que aprender. Nós temos que entender que lembrar situações ruins não vai fazer com que elas se tornem boas. Não vai fazer com que a sabedoria entre em nós por osmose. Não vai acontecer. O que nós temos que fazer é entender de uma vez por todas que nós somos falíveis, que nós vamos fazer coisas erradas, que nós vamos cometer erros de avaliação e que nós também vamos ferir outras pessoas, vamos magoar outras pessoas, vamos decepcionar outras pessoas, porque não são só as pessoas que nos decepcionam, nós infelizmente ainda fazemos isso. Como eu sempre digo nos meus vídeos, somos seres em construção. E uma vez sendo seres em construção, nós ainda carecemos de qualidades tão necessárias para sermos perfeitos. E nós estamos muito longe da perfeição. Então, queridos e queridas, aproveitemos o tempo para que nós nos melhoremos. Aproveitemos o tempo para que nós possamos fazer coisas melhores, nos tornar pessoas melhores e, quem sabe, ajudar outras pessoas a também serem pessoas melhores. Mas isso só vai ser possível se nós cultivarmos o silêncio. E como é difícil manter a boca fechada, como é difícil manter os pensamentos em coisas boas, quando algo de ruim nos acontece e nós nos esquecemos nesses momentos que nós também decepcionamos pessoas, nós também somos ingratos com as outras pessoas e certamente elas, talvez, já tenham se esquecido porque assim é melhor. Mas veja bem, esquecer-se não significa cometer o erro novamente. Nós podemos esquecer algo que alguém nos fez de errado. Significa que nós vamos permitir que isso aconteça novamente? Não, nós temos que tirar lições. Aproveitar o silêncio para refletir. Aproveitar o tempo para nos afastar das decepções. Mas jamais permitir que isso ocorra novamente. Porque, como diz o ditado popular, errar é humano, cometer o mesmo erro é burrice. E nós não somos pessoas que vamos cometer o mesmo erro novamente. Por quê?
porque nós queremos o nosso bem, nós desejamos o nosso bem e nós queremos, através do silêncio e do tempo, seguirmos adiante e sermos pessoas melhores. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.